Bom, uma pergunta que eu recebo com muita frequência em minhas redes sociais é: dá para empreender na área de dados sem saber programar? Xiii, Marquinhos, sei não, hein? Bom, brincadeiras à parte, já posso te afirmar que sim, é possível empreender, sim, na área de dados sem saber programar. Mas tem algumas coisas que a gente precisa observar primeiro. Hoje tem muita gente querendo entrar na área de dados para melhorar o padrão de vida, seja pessoal, profissional, enfim. Tem muita gente querendo migrar para essa área justamente por muitos dos anúncios que a gente vê por aí, prometendo uma vida tranquila e com altos salários. Bom, vida tranquila talvez eu não concorde muito. Mas em questão de melhoria de salários, eu sou obrigado a concordar, pois a gente sabe que quem trabalha na área de TI tem salários normalmente acima do que é praticado em outras áreas, isso é fato. Então, justamente através desses anúncios, ou de coaches, ou até mesmo dos gurus dos dados, dizendo que dá para ser tudo que você almejou de forma fácil e de forma rápida, é aí que a gente acaba caindo em algumas traps, armadilhas no caso, né? E hoje em dia nós vemos, não só na área de dados, mas na área da web em geral, nós vemos um movimento muito grande de pessoas que incentivam justamente o seu público a empreender, né? Isso é muito natural, é um movimento que já vem sendo estabelecido já há alguns anos atrás, e na área de dados não é diferente. Então muita gente que está agora interessada em entrar na área de dados acaba inevitavelmente fazendo esse paralelo. E é aí que vem a pergunta que frequentemente eu recebo nas minhas redes sociais e que inclusive é o título desse vídeo, que é: dá para empreender na área de dados sem saber programar? E como eu falei anteriormente, dá sim, é possível. Quando você está almejando trabalhar dentro de um contexto de análise de dados, isso é totalmente possível, até porque as ferramentas que estão dentro ali do arcabouço dessa posição profissional normalmente são ferramentas low code ou até mesmo no code. Então só por esse motivo já dá sim para a gente presumir que dá para empreender sem saber programação. E aí você pode me perguntar: beleza, Rafa, você disse que dentro da área de análise de dados é possível a gente realmente empreender dessa forma. Mas que tipo de produto eu posso criar para vender e comercializar aí no mercado? Bom, aí eu te respondo, né? Na área de análise de dados, normalmente o teu produto final é o quê? É uma análise gráfica, certo? Então, se é uma análise gráfica, você pode criar com uma ferramenta low code, como o Power BI, como o ClickSense, como o Tableau e assim vai, certo? Então, o que normalmente as pessoas, né, os profissionais fazem é justamente vender inteligência de negócio, né? Então, é ele ir lá no cliente, né, prestar consultoria como consultor, ir lá entender os problemas de negócio daquela empresa, criar um produto que seria um reporte, né? uma análise gráfica daqueles dados, daquele problema de negócio que a empresa está querendo resolver, e acabar vendendo isso como um serviço ou até mesmo como um produto. Como produto, a gente vê assim, é o que é chamado de one shot, né? Que o cliente vai lá, paga uma vez, tu entrega o reporte e aí é isso. Teu trabalho acaba ali. É uma forma de empreender? É. Porém, tu não gera recorrência, né? Tu não tem ali aquele valor pingando na tua conta todo mês. E é aí que tem muitas pessoas que às vezes pensam um pouquinho mais à frente, né? E percebem que essa recorrência é muito mais importante talvez do que o one shot, né? O pagamento único. E acabam criando produtos que estão normalmente na sua camada de controle, né? Ou seja, a pessoa que está ali vendendo o serviço, o consultor, tudo da área de dados, está vendendo um reporte, mas dentro da sua infraestrutura, né? E vende esse reporte em modelo como se fosse, não digo assinatura, mas uma mensalidade. Então a empresa lá, o contratante, vai lá, paga mensal para poder ter esses dados dentro da sua estrutura. Ele vai ter, obviamente, acesso, e aí você mantém essa estrutura atualizada e rodando dentro das perfeitas condições. E é aí que vem o pega-ratão do negócio, né? Quando a gente está trabalhando com bases que possam ser automatizadas por essas ferramentas, né, de visualização de dados, aí tudo bem, tudo certo. Você vai conseguir criar o seu produto de dados, vai conseguir vender, comercializar, manter a sua recorrência mensal e manter também a atualização dos dados em dia, porque normalmente você vai estar trabalhando com fontes de dados que estão lá provavelmente na nuvem, alguma coisa nesse sentido, e aí a atualização vai ser feita pela própria engine da ferramenta que você está utilizando. No caso do Power BI, você bota lá a sua carga para atualizar. No caso do ClickSense e Tableau, da mesma forma. Só que a gente não vive no mundo perfeito, e essa seria o cenário, na verdade, o cenário dos sonhos para quem está empreendendo, certo? Só que a realidade não é assim. A gente sabe que tem muita empresa que tem os seus dados em
vários lugares mesmo. Então, da mesma forma que ele vai ter um banco de dados na nuvem, delicinha para a gente poder consultar a hora que quiser, ele vai ter também, provavelmente, um banco de dados on-premise que roda na empresa dele e que lá no final do dia, normalmente, o funcionário vai lá e simplesmente dá um desliga na máquina. E aí, a máquina fica inacessível. Além também que, normalmente, essas empresas não só devem ter um banco de dados on-premise, mas também arquivos de textos, CSVs e os mais conhecidos Excel files, né? Lá dentro dessa mesma estrutura, nesse mesmo servidor. E é aí, meu querido, que aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais complexo. Não só de low code e não só de no code a gente vai acabar vivendo. Recentemente eu fiz uma reação a um podcast onde justamente um empreendedor da área de dados falava que tinha lá o seu report que ele vendia de forma, ou melhor, que ele comercializava de forma mensal recorrente, e aí o cliente simplesmente só queria o dado atualizado. O cliente não está interessado em saber como é que rodam essas atualizações. Até aí tudo certo. Mas aí o empreendedor no podcast falou uma coisa que me deixou um pouco preocupado. Ele comentou que todos os dias ele acorda às 5 horas da manhã justamente para atualizar todas as bases de dados e as planilhas que são alimentadas pelo relatório que ele comercializa para o cliente. E aí isso me acendeu uma baita red flag, obviamente, porque imagina ele acordar todos os dias às 5 horas da manhã para rodar uma atualização manual. E muitas das vezes a gente sabe que é baixar, às vezes, um arquivo de algum lugar, botar em um determinado local. Às vezes esse arquivo pode vir com chamado metadados, né, as colunas, nomenclatura de nomes. E aí o que acontece? Quebra lá o seu pipeline de dados e, consequentemente, aquele tempo que ele tinha se programado das 5 horas até, sei lá, as 8 horas da manhã, ele acaba se excedendo porque ele vai ter que resolver esse problema. E aí é que está um dos grandes perigos dessa prática, porque ele acaba colocando em xeque a confiança que o cliente está tendo naquele produto. Além disso, vamos concordar, né? Processos manuais vai acabar acontecendo o quê? Não vai ter escalabilidade. Esse empreendedor vai conseguir manter apenas poucos clientes, se duvidar 1, 2 no máximo. Porque imagina, ou ele vai ter que começar a não dormir mais, ele vai ter que, ao invés de acordar às 5, daqui a pouco se ele pegar mais clientes, ele vai ter que acordar às 4, às 3, daqui a pouco ele vai estar virando à noite. Daqui a pouco ele vai virar um morcego ao invés de um empreendedor. E aí tu pode pensar, poxa, mas se o cara for realmente um visionário, ele vai colocar pessoas que vão lá e apertar o parafuso. Mas aí vocês podem concordar comigo que isso não é nada escalável? Contratar pessoas para acordar de manhã cedo para rodar uma atualização manual só porque a pessoa não quer aprender a programar ou só porque a pessoa não quer se atualizar nos conceitos enfim, nas tecnologias que podem ser utilizadas para auxiliar e automatizar isso, bom, aí isso é realmente muito complexo. E eu vejo isso com bastante frequência, né, ocorrendo. Pessoas que estão acordando de manhã cedo, tendo uma rotina totalmente frenética para poder dar conta de um serviço que poderia ser automatizado. E tudo isso porque não quer se atualizar, não quer realmente conhecer novas tecnologias e principalmente não quer programar. Dá para fazer dessa forma? Dá. É sustentável? Vou deixar a pergunta para vocês. Deixa aqui no comentário o que vocês acham sobre essa prática. Outro ponto que vocês poderiam dizer, mas a pessoa pode ir lá e contratar, como eu falei, pessoas então capacitadas para poder tocar esse negócio. E está correto. Mas aí a gente entende que as pessoas estão começando a empreender. Quem é que hoje consegue empreender já contratando pessoas capacitadas para tocar um negócio? Normalmente, quando a pessoa vai criar ali um negócio, ou ele é um herdeiro e vai ter dinheiro, obviamente, budget, para poder gastar ali inicialmente nessas pessoas que vão ser contratadas, ou ele vai começar a trabalhar justamente como é a maioria, 99% das pessoas, que é trabalhando com consultoria, atendendo clientes e vão criando uma carteira de clientes, aumentando até o ponto que o próprio negócio se sustenta e proporcionando essas melhorias de contratação e assim vai, né? Aumento de estrutura. Mas aí eu só falei para vocês do lado de análise de dados. Existem outros produtos muito possíveis na área de engenharia de dados, na área de machine learning, né? Então, nós podemos criar produtos de dados e esses produtos, sim, vão precisar realmente ter uma carga ali, né, de inteligência de negócio e não só de negócios, mas também uma tecnologia aplicada ali para poder ser sustentável. E aí, por isso, uma pessoa para poder lançar um produto como esse, um produto de dados, uma integração ou um sistema que integra uma base a uma outra base ou que traz várias bases de vários lugares para criar um produto novo,
gerando uma inteligência ali, talvez colocando um modelo de inteligência artificial para poder gerar ainda mais retorno para quem está comprando aquele produto, obviamente a pessoa vai ter que conhecer de tecnologia e vai ter que botar um pouco a mão na massa, a não ser que ele for herdeiro. Mas assim, eu estou levantando aqui alguns pontos justamente para trazer esse pensamento crítico para você. Vou te perguntar, vale a pena realmente empreender na área de dados ou não? Ou até melhor, você conhece pessoas que já empreenderam na área de dados? Será que é uma área que está bem difundida assim? Será que nós temos vários cases? Deixa o comentário, eu quero saber. E se você tiver interesse sobre esse assunto e quer saber um pouco mais, talvez como é que a gente pode lidar com produtos de dados, dê um like aqui nesse vídeo, porque é assim que eu vou descobrir se esse conteúdo é relevante e se eu posso trazer a evolução desse conteúdo em outros vídeos. E eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha lhe ajudado a entender um pouco mais sobre esse mundo de empreendedorismo dentro da área de dados e quem sabe amanhã você vai estar colocando aqui nos comentários, eu consegui empreender e eu não estou atualizando o Excel na mão. Um forte abraço e valeu!